Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pela graça e misericórdia do Senhor, nosso Deus, estamos começando mais um trimestre da nossa escola bíblica dominical para a classe de jovens e adultos. Todas as terças-feiras nós temos este encontro aqui com esta aula que é uma aula preparatória para os professores ministrarem aí no domingo ou então no dia da semana que for de costume aí da sua congregação. E nós estamos, como eu disse, começando aí um novo trimestre e desta feita nós vamos estudar juntos aqui o livro de Josué e nós vamos vendo aqui, não é um texto, né? Aqui uma aula expositiva do livro, mas teremos alguns temas importantes aqui para a nossa meditação. E nesta primeira lição nossa aqui, nós temos Josué, o sucessor de Moisés, e é uma aula introdutória, evidentemente. Nós vamos fazer aqui juntos, nesta oportunidade, ter uma visão mais ampla do que vem a ser aí o livro de Josué, as conquistas, enfim. Então vamos aproveitar esta oportunidade para falar aos irmãos a respeito deste livro. Nós temos uma proposta de uma leitura bíblica no capítulo 1, o verso 1 até o verso de número 6, e eu faço a leitura com vocês. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Muito bem, um ponto aqui a destacar somente desta leitura, antes de nós entrarmos na nossa lição propriamente dita, é a respeito do termo da terra que o povo estaria conquistando, porque o livro de Josué, ele trata realmente das conquistas do povo, do cumprimento aí das promessas de Deus ao povo de Israel, promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó, e que agora chegou o tempo então do seu cumprimento. E no verso então de número 4, nós temos aí o limite que Deus estabelece para o povo conquistar. E aqui é muito importante para a gente prestar atenção, porque todos os povos que estavam ao redor de Israel, eles sempre aumentavam aí o seu espaço territorial por meio das batalhas, de guerras contra as outras nações, onde então eles conquistavam e aumentavam aí, expandiam então o seu território e também se enriqueciam.
Já o povo de Israel, ele é um povo em que Deus, ele já estabelece para o povo qual que é o seu termo, ou seja, o limite onde eles estariam então habitando e conquistando. Não poderiam passar desse limite. Eles não poderiam desejar, por exemplo, conquistar lá o Egito e também não desejariam conquistar a Babilônia, né, a Mesopotâmia, de forma alguma. Então eles ficariam limitados àquele espaço. Mas como não poderiam ir além, o ideal também é não ficar aquém daquilo que Deus ele tem para cada um. E é exatamente isso que nós vamos, neste trimestre aqui, estudar com os irmãos. Umas aulas importantíssimas, atualizadas, né? Embora nós estejamos no Primeiro Testamento e estejamos aí diante de figuras, de tipologias bíblicas, porém a palavra do Senhor, ela é muito atual. E aí então nós vamos fazer as devidas aplicações para os nossos dias e aprender aqui neste trimestre, que com certeza, como foram, né, os outros que já estiveram aí para trás, nós estudando, este aqui não vai ser diferente. O Senhor vai tratar conosco. O propósito do Senhor, já que deixou registrado na Bíblia Sagrada estas passagens bíblicas, essas lições, é para que nós aprendamos hoje e também venhamos a conquistar aquilo que o Senhor Deus, ele tem para as nossas vidas. O nosso texto áureo desta primeira lição aqui está em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ou seja, aí mostrando que aquele homem que ali agora estava sendo, digamos assim, ungido, chamado, vocacionado, ele está sendo aí apresentado ao povo pelo próprio Moisés. Então, o povo, assim como respeitou também a Moisés como um grande homem chamado por Deus, agora eles também respeitariam a Josué, tá bom? Então, aí o nosso texto áureo. Nós temos um sumário da lição, como é o costume nosso aqui, o padrão da nossa escola bíblica dominical. Nós temos uma introdução, nós temos 3 tópicos para nós desenvolvermos cada lição que nós vamos estudar. E neste caso aqui, nós temos o tema do livro no primeiro tópico, nós temos o conteúdo do livro e nós temos, por fim, o chamado de Josué. Então, nesse primeiro momento aqui, tratemos a respeito do livro propriamente dito e do seu conteúdo, e depois a gente vai falar desse chamado de Josué e como que o povo, então, vai receber isso. Na nossa introdução, nós lemos, neste trimestre, o nosso estudo é a respeito do livro de Josué, que narra a história da conquista das promessas de Deus. Nesta primeira lição, será apresentado um esboço do livro, assim como uma visão geral do seu conteúdo, importante para a compreensão do todo. E também os antecedentes da chamada de Josué, que após a morte de Moisés, tornou-se um novo líder do povo de Israel. A aula introdutória, ela é sempre muito importante. E o professor deve chamar a atenção dos alunos, conclamar os alunos para estarem nesta aula, porque tem muita informação do qual dependerá as outras lições, para um bom entendimento, uma boa compreensão, isso tudo em nossa primeira lição. Sempre
na classe eu gosto de chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe de aula introdutória, seja ela na escola bíblica dominical, seja ela na escola teológica, enfim, sempre a aula introdutória, por isso já tem um nome de introdução. Você vai apresentar aí a classe de forma geral, o material, as lições, né, que você vai abordar durante aí o tempo do estudo que você vai desenvolver. Então, a aula introdutória sempre muito importante. E agora, seguindo então o sumário da nossa lição, nós temos aí o primeiro tópico, que é a respeito do tema do livro. E no nosso primeiro parágrafo aqui nós lemos: o livro de Josué, ele é o primeiro dos 6 livros que integram uma série dos livros históricos. Então, para trás agora de um estudo sequencial, por exemplo, ficou os livros da lei, né? O Pentateuco, e agora nós abrimos os livros históricos. Na narrativa, o protagonista não é Josué, propriamente dito, né? Mas sim o cenário onde tem lugar os novos acontecimentos da história do povo de Israel, que no caso é Canaã, a qual o povo invade 40 anos depois de ter sido libertado do seu cativeiro no Egito. Canaã é o ponto final daquela parecida, né, inacabável peregrinação. Na conquista da terra, o povo vê o cumprimento das promessas de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, de dar a terra aos seus descendentes para sempre. Eles, pois, herdeiros das promessas divinas, tomaram posse de Canaã e palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. O versículo aqui mencionado está lá no capítulo 21 e o verso 45. Já adiantando aqui que realmente tudo o que Deus prometera aí a Abraão, Isaque e Jacó teve o seu cabal cumprimento. E desses versículos que estão apontados para nós no material de classe, nós precisamos aqui destacar o capítulo 15 do livro de Gênesis, o versículo de número 13 e até o verso de número 16. É muito difícil nós falarmos de promessa e nós não lermos tais versículos. Então, Gênesis capítulo 15 e o versículo 13 até o 16 está escrito assim: então disse a Abrão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aqui está, então, estes versículos, né? Nós lemos aí 4 versículos, e aqui o Senhor, então, está conversando com Abrão. Olha só quantos anos antes Deus, ele já fala da sua semente, e o Senhor já dá até tempo em que eles ficariam, então, em cativeiro, 400 anos. E que passado esse tempo, eles retornariam para aquele lugar onde ambos estavam ali conversando. Ora, o Senhor primeiro demonstra que ele trabalha com projeto. Ele não trabalha de forma aleatória, com o passar do tempo, vendo o que vai acontecer. Não. O nosso Deus, ele já tem tudo projetado. Tanto que ele demonstra aqui, já dá a entender que ao menos 400 anos ele já tem aqui tudo registrado. Estou respeitando esse texto, mas o Senhor conhece muito mais à frente. Mas para Abrão, ele está tratando de 400 anos adiante.
E ele dá um marco. Poderia o Senhor ter dado aquela terra para Abraão naquela oportunidade? Como que não? Deus é poderoso para fazer. No entanto, existe algo que Deus estava esperando que acontecesse, né? Ou no decorrer do tempo isso aconteceria, que era a medida da injustiça dos amorreus. Isso precisava também ficar completo, ou seja, o povo de Deus passaria por um período em que eles seriam escravos e aumentariam também em número e simultaneamente, né, melhor dizendo, os amorreus estavam também crescendo em justiça. E aí chegaria o momento de Deus trazer o seu juízo. Por favor, marque isso aqui, porque ele é importante nas lições vindouras. Então, o Todo-Poderoso, entregando a terra para o seu povo, ao mesmo tempo, ele trazia juízo sobre aquela nação, ou sobre aqueles povos ímpios que ali estavam. Esta promessa feita aqui em Gênesis capítulo 15, a partir do verso 13 até o 16, agora no livro de Josué nós estamos estudando. Nós estamos vendo que realmente o tempo passa e o período da escravidão aí termina, e agora também a medida da injustiça dos amorreus completinha, e vem o juízo de Deus sobre essas nações, e ela vai se dar por meio da conquista do povo de Deus, tá bom? Então está aqui essa leitura para nós, desse primeiro parágrafo do nosso material. No nosso segundo parágrafo, Canaã é o sinal de fidelidade de Deus à sua palavra, de uma lealdade cuja contrapartida tinha de ser a conduta fiel do povo eleito. Porque, se bem que na possessão daquela terra contemplava-se o dom de Deus, o permanecer nela dependia da fidelidade e retidão com que os israelitas observariam a lei transmitida por Moisés. Logo, eles haveriam de compreendê-lo ao verem que, empenhados em ações de guerras, os seus triunfos ou derrotas dependeriam de ser fiéis ao Senhor. Isso eles já tinham visto quando os amalequitas e os cananeus os feriram, derrotando-os em Orma. Muito bem. Fidelidade de Deus à sua palavra. Quando Deus dá vitória a um povo, Deus dá vitória a um grupo de homens e mulheres, olhe, observe, Deus está compromissado com quem? Com um homem, compromissado com o povo? Não, Deus ele está compromissado com a sua palavra. Lembremos daquilo que ele disse para Jeremias, quando lhe mostrou uma visão com uma vara de amendoeira. E o próprio Deus pergunta então para Jeremias, o que tu vês? Então, na resposta de Jeremias, o Senhor Deus disse, vistes bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Então, o nosso Deus, digamos assim, está atrelado, está preso, está compromissado com a sua palavra. Daí, bem-aventurado o homem, né? Bem-aventurado o povo que traz consigo esta palavra. Logo, Deus está compromissado com este povo. E aqui nós lemos que a terra ela era um dom de Deus. Então não haveria do povo se gabar de que eles conquistaram, de que eles se esforçaram. Não, era Deus quem estava dando para eles, de uma promessa feita há tantos anos atrás, e estes agora, eles são os privilegiados, eles são aqueles que são abençoados pelo cumprimento desta palavra dita há tantos anos, né? Então é um dom de Deus. A terra é dada como dom de Deus. No entanto, precisariam agora permanecer na terra. Daí o Senhor esperava que eles então fizessem a sua parte, que era observar
os seus mandamentos e guardar as suas leis, porque este povo aqui, ele é diferenciado dos demais povos da terra. Seguindo na nossa leitura do material de classe, uma primeira leitura do livro pode dar a entender que a conquista da terra, ela consistiria aí num rápido movimento estratégico, onde os israelitas, dirigidos por Josué, penetrariam com facilidade no país e em pouco tempo se apoderariam por completo do território. Na realidade, isso não foi dessa forma, né? Não foi muito bem assim que aconteceu, pois nem eles conseguiram conquistar rapidamente os territórios cananeus e nem os habitantes anteriores do lugar foram completamente exterminados como Deus ordenara. De fato, muitos deles se mantiveram firmes nas suas posições e, inclusive, às vezes fizeram alianças com os invasores. Então tiveram de aprender a conviver com eles. A conquista de Canaã foi, portanto, um avanço lento e sustentado em meio a não poucas dificuldades. Deus estava dando a terra para o povo. Era um dom de Deus, mas requeria aí que eles a conquistassem, né? E conquistando sempre debaixo de uma dependência de Deus, de uma confiança no Senhor. E a determinação de Deus era que aqueles povos fossem exterminados, ou seja, enfrentaram aí resistências dos povos da terra. E nós vamos aí à frente estudar a situação da cidade de Jericó, por exemplo. Então teve muita resistência, teve muita batalha. Dessa forma nós aprendemos o seguinte: Deus tem promessa? Tem. Deus tem bênção para dar? Tem. Mas existem as dificuldades com as quais nós vamos ter que aí, às vezes, conviver e ser determinados aí, confiantes nas promessas de Deus. No nosso segundo tópico, nós temos o conteúdo do livro. Nós estamos estudando o livro de Josué e nesta lição aqui, sendo ela a primeira, Josué, o sucessor de Moisés. E no nosso segundo tópico, então, nesse conteúdo do livro, o livro ele se divide em duas grandes seções, formadas aí, respectivamente, pelos capítulos 1 até o 12 e depois do 13 até o 22. E nós temos uma menor que inclui os capítulos 23, 22, 23 e 24 em forma de uma conclusão. Após a morte de Moisés, Josué assume o comando do povo, cuja entrada e assentamento em Canaã são relatados na primeira seção do livro. Os israelitas que se encontravam reunidos nas planícies de Moabe atravessam o Jordão e acabam na margem ocidental com os pés já postos em Canaã. A partir daquele momento, Josué organiza diversas campanhas militares destinadas a tomar posse de todo o território. Primeiro ataca localidades do centro da Palestina e mais tarde estende-se até os territórios do norte e também do sul daquela região. Muito bem. Estratégias militares que deveriam ser bem orientadas pelo Senhor Deus, em algumas vezes não tiveram orientação do Senhor e isso traz dura consequência. Nós vamos estudar isso aqui no conteúdo desse livro. E ainda, essas sessões ou ações aparecem no livro precedidas de um discurso introdutório do próprio Josué, que situa a narração histórica do seu contexto teológico. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Josué capítulo 1, verso 3. Essa manifestação ratifica a ideia de que o estabelecimento em Canaã
não era uma mera conquista humana, mas um dom que Israel recebeu do Senhor. A sessão conclui em 12:24 com a relação dos reis que foram vencidos em batalhas em ambos os lados do Jordão. Aqui no verso 3, que está o versículo aí até transcrito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esse versículo está bastante atrelado àquele primeiro que eu pedi para vocês destacarem, marcarem, que é o termo que Deus determinou para o povo de Israel ali dentro de Canaã. Lá no extremo norte, por exemplo, o grande rio, rio Eufrates. No extremo sul aqui, o rio Nilo, né, ali do Egito, o rio do Egito. E nos lados, né, da ocidental e oriental, aí à margem do Mediterrâneo e também o deserto. Este espaço, este versículo aqui cabe. Vamos tomar cuidado, você que é professor da IBD, e aproveite isso para, então, orientar aí os alunos, porque existe uma ideia na cabeça dos cristãos que Deus ele está comigo e para onde eu for, Deus ele vai comigo e vai me dar vitória. Onde eu colocar a planta do meu pé, utilizo até esse versículo aqui para dizer que aonde for e onde colocar a planta do seu pé, o Senhor vai lhe dar. Preste muito bem atenção nesse detalhe aí, porque Deus vai te dar o quê? Não é o que você quer. O Senhor não vai te dar aquilo que o teu coração deseja. Deus te dará aquilo que está dentro do projeto dele, dentro daquilo que ele já tem pré-determinado. E quanto ao lugar, qual que é o lugar que eu devo estar? Ora, o lugar onde eu devo estar é onde é o lugar das promessas de Deus, onde Deus tem para mim um propósito, onde Deus tem para mim um chamado. Às vezes as pessoas trazendo já uma aplicação para nós, muitos cristãos hoje, às vezes, ficam inquietos em suas congregações e, às vezes, por causa de uns tipos de problemas, já querem se mudar. Não consultam a Deus, não perguntam, eles saem porque encontra muitos problemas. E para fugir do problema, ele vai para outro lugar e aí vai para lá. Não, para onde eu for, Deus vai comigo. Preste atenção, quem que é senhor e quem que é servo? Então, nós vamos conquistar aquilo que o Senhor tem dado. Então, quem se submete aqui? Somos nós, quanto servos, que devemos nos submeter à vontade do nosso Senhor. Então, o termo está aqui, para Israel. Já foi aqui dito qual que é o termo. Então, nesse termo, você vai conquistar. Depois, na divisão da terra, tem um espaço de Judá, de Zebulon, de Naftali, tem tudo ali, terra deles. Não vai querer entrar na terra que é do seu irmão para conquistar. Então, isso aqui é muito importante também para nós. Seguindo aqui no nosso tema, Josué, o sucessor de Moisés, ainda a respeito do conteúdo do livro, a segunda sessão, que se inicia aí no capítulo 13 e vai até o capítulo 22, se ocupa dos vários incidentes relacionados à distribuição de terras às tribos de Israel. A leitura desses capítulos, com as suas estatísticas e as suas longas listas de cidades importantes e de pequenos povoados, demonstram a atenção que os israelitas prestaram à justiça distributiva, a fim de que cada uma das tribos dispusesse de um espaço para se estabelecer. Deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nelas. Capítulo 21, verso 23. Também a tribo sacerdotal de Levi, a qual não havia sido designada propriedade,
territorial. Havia de contar com cidades de residência cedidas pelas diversas tribos. Única tribo, então, que não tem um espaço territorial para ela, a tribo de Levi, né? Como já lido aqui, é uma tribo sacerdotal. O próprio Deus disse que ele era a possessão dessa tribo. E esse povo servia ao Senhor. Então eles tinham espaço dentro das terras dos irmãos. E eles cediam espaço, então, para eles terem as suas cidades. E aí, então, também, enquanto não estavam servindo, seguir a sua vida com a sua família, né? Os dois últimos capítulos do livro, capítulo 23 e 24, contém o discurso de despedida de Josué, a renovação do concerto e, finalmente, a morte e sepultamento desse fiel servo de Deus que soube proteger o povo depois de Moisés e guiá-lo até o seu desejado destino. Nós agora chegamos ao nosso terceiro tópico, que é a respeito do chamado, então, de Josué. Vamos fazer essa leitura. Após a morte de Moisés, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre eles as mãos, ou sobre ele. Dessa forma, os filhos de Israel passaram a lhe obedecer e o aceitaram como novo líder, levantado por Deus, como fora Moisés. E o Senhor, então, fala com Josué para que este se levantasse e colocasse o povo em jornada para atravessar o Jordão. Tem início, portanto, o chamado de Josué para liderar o povo de Deus. Está aí esse primeiro ponto a respeito aqui do chamado de Josué. Este próximo parágrafo, todos os líderes que Deus ele levanta no meio do seu povo são antes preparados. Não é diferente com Josué. Vários fatores já apontavam antes para a sua liderança. Primeiro, ele era descendente da família de José, família aí, né, prestigiada em Israel. Seu avô Elisama, tendo sido orientador da tribo de Efraim através aí do deserto. O contato que teve com a civilização e também com a cultura egípcia, já que no Egito nascera e tomara parte no Êxodo. Isso está em Números 32, verso 11. Preparou, como também Moisés, para a grande missão de dar a estrutura e a independência a uma nova nação. Como auxiliar principal e adjunto de Moisés, em íntimo contato com ele no cargo de orientador do povo, Josué era naturalmente indicado como sucessor daquele de quem tanto recebera e com quem tanto aprendera na dura travessia do Jordão. O destaque chamado de Josué, como já lido, preparação. Todo chamado, então ele tem aí o seu antecedente, que é a preparação. Esta preparação é realmente dada por Deus. É Deus que vai preparar, é Deus que treina aqueles que ele vai colocar na frente de um determinado trabalho. E após, então, ter aí preparado, aí vem a hora da chamada, da vocação desta pessoa. Legal, né? A gente observar isso aqui, tanto Josué, no texto aqui, dito Moisés. Qual que foi a preparação de Moisés? Então, é primeiro preparado dentro do palácio de Faraó, Moisés no caso, 40 anos ali. Depois Moisés foge, vai para Midian. Ele vai ficar mais 40 anos em Midian, pastoreando ovelhas. E somente esse tempo de 80 anos é que ele vai ter um encontro com Deus no monte, e ali inicia-se então o seu ministério. Ali o Senhor o vocaciona.
É um momento em que ele tem um encontro com Deus. No entanto, o Todo-Poderoso já estava trabalhando bem antes na vida de Moisés, sem que ele soubesse. O fato de ter passado 40 anos com Faraó, depois 40 anos em Midian, pastoreando ovelhas, ali estava Deus trabalhando, ali Deus estava agindo. Isso aqui, quando a gente trata de chamado, de vocação, e aí eu coloquei para vocês no material, que isso acontece com todos aqueles que são chamados por Deus. Deus, ele sempre vai preparar. Então Josué não é diferente. Posso citar mais um para vocês. Paulo, no Novo Testamento, Paulo, ele passa todo aquele tempo como um fariseu, ele vai ser príncipe, ele vai ser aí um doutor da lei, para quando chegar lá no caminho de Damasco, ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e ali então está o seu chamado, a sua vocação naquele momento, mas a sua preparação já estava lá atrás, o Senhor já estava agindo, tá bom? Vamos fazer uma aplicação, professor? Isso você pode fazer com a sua classe também aí, no dia que você estiver dando a sua aula, da seguinte forma: o seu aluno, o nosso aluno, ele não está percebendo, mas Deus está trabalhando. E quando se completar o período de preparação de Deus na vida da pessoa, então aí se dará o momento da vocação e da chamada para o ministério. Muita gente hoje não quer saber desse primeiro período, né? Ele só pensa no chamado. Quando pegam aí para tomar como exemplo Moisés, o ministério de Moisés, tomar aqui como exemplo o ministério de Josué, ou de Davi, né? Muito também falado e conhecido no tocante aí a vocação e a chamado, a propósito de Deus. José, José. Sempre nós vamos destacar quando? O momento da chamada, o momento em que ele está sendo ali vocacionado. Mas não nos esqueçamos dos precedentes. Precisamos destacar isso, porque muita gente não quer passar por isso aí. O treinamento de Deus, a preparação de Deus para essas pessoas. E nós temos aqui Josué. E vários fatores aí. Os vários fatores. Jalito, você pode depois pegar no teu material, voltar o vídeo depois aí que vai ficar disponível para você. Mas ainda quero destacar o outro detalhe que não está aqui implícito, né? Ou melhor, explícito. Implícito tá. Então nós temos aqui o fato de Josué, ele ser um daqueles 12 espias que foram espiar a terra quando ainda estavam ali na região de Moabe. E, naquela ocasião, tanto ele quanto Caleb, eles se mantiveram firmes na promessa de Deus. Em contrapartida, aqueles 10, eles difamaram a terra. E aí, então, a congregação preferiu seguir aqueles 10 homens nas suas murmurações. E isso fez com que Deus, então, peregrinasse com eles mais 40 anos no deserto, né? Mais 40 não é porque antes peregrinaram 40, não. Eles tiveram meses no deserto, estava pertinho da terra, mas por causa dessa incredulidade tiveram que caminhar 40 anos, porque aí caiu no deserto todos aqueles incrédulos. Mas Josué é daquele grupo, aquela geração que saiu então do Egito, não entraram na terra prometida. É uma nova geração. Inclusive Moisés, nem o próprio Moisés entra com esse grupo que ele liderou todo o tempo no deserto. Somente 2, que era então Josué e Caleb. E Josué aqui está agora, com toda essa bagagem de experiência, e daí eu faço o seguinte questionamento com você. Ele está sendo chamado, ele está sendo aqui eleito por Deus por conta dessas características? Ou ele tem essas características por conta do chamado, por conta da vocação?
Deu para você entender aí a minha colocação? Esse questionamento? Muito bem. Então, as características que ele tem. Aí, todos esses precedentes que lhe foram favoráveis, tá bom? Para ele aí assumir um encargo de líder do povo, de sucessor de Moisés. Tudo isso que ele tem é por causa do chamado. O primeiro é o chamado. O primeiro é o propósito de Deus. E na preparação de Deus, então, surge essas características que apontam para a pessoa que ela tem uma vocação. É assim que o pastor na igreja observa os irmãos que são aí pretendentes a algum tipo de cargo, algum tipo de ministério, tá bom? A gente vai observando aquilo que está acontecendo na vida dele, porque quem realmente tem chamado vai aflorar nele essas características próprias daquele chamado, tá ok? Não é o contrário. Eu já tenho característica, eu já tenho aqui as minhas qualificações e por isso devo ser chamado. Não. Você tem, se tiver alguma qualificação, aí já é por conta do chamado, foi Deus que deu, então isso precisa aflorar. Não adianta nada a pessoa falar, eu fui chamado para isso, eu fui chamado para aquilo, mas não existe nenhum sinal sequer na vida da pessoa que condiz com aquilo que ele está dizendo que tem como chamado. E às vezes nem suportar dificuldades e problemas aí dentro da igreja suporta. Como que vai ser chamado para alguma coisa? Como que ele tem propósito de Deus? Não nesse primeiro momento, né? Pode ser que depois, sendo experimentado e depois treinado pelo Senhor, pode ser que lá na frente acabe realmente sendo caracterizado como tal. Mas preste atenção nisso. Vamos ensinar isso para os nossos alunos, que tem chamado, então tem que ter aí as qualificações dadas por Deus, que vai me indicar de que você ou é um pastor, ou é um evangelista, ou é um profeta, tá bom? Ou é um doutor, um mestre. Tem pessoas que querem dar aula. Eu quero ser um professor de escola bíblica dominical. Não gosta de ler Bíblia, não gosta de ler livro. Como vai ser? Então, vamos pensar a respeito deste detalhe aí. Ainda mais uma leitura do material de classe. É bem verdade que, se não fosse a marca da presença de Deus em seu chamado, nenhuma dessas qualidades aí serviriam. Foi a partir do chamado de Deus que brotaram as poderosas energias com que haveria de conduzir Israel à sua soberania. Enfim, eis aí um grande soldado que se revestiu da completa armadura de Deus para o cumprimento de sua missão. Então, nesse ponto aqui, a presença de Deus. Olha a marca na vida da pessoa, da presença do Senhor, nosso Deus, caracterizando isso. Então, uma pessoa pode ser qualificada, às vezes um bom orador, né? Aí, olha, a gente observa, não, fala bem, tem pensamentos aí, bem ordenados, legal. Pode ser um pregador, ter característica de pregador, mas e a presença de Deus? E o chamado de Deus para aquilo? Então, na vida de Josué, a presença de Deus também, então veio e fechou isso. Também na vida de Paulo, né? Paulo, depois do encontro com Cristo, de que valeria para ele todo aquele conhecimento da lei, se ele não tivesse tido a iluminação do Espírito Santo no seu entendimento a respeito da graça. Conhecia a lei, conhecia tudo a respeito da lei, mas o que sabia da graça? Nada. Mas a partir do momento, com o encontro com Cristo e o batismo com o Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, agora sim, a presença de Deus ali na vida daquele homem marcou ali o seu início de ministério. Também conosco deve ser da mesma forma e da mesma maneira, não pode ser diferente em hipótese nenhuma. Muito bem,
a nossa conclusão de aula de hoje, nós temos o seguinte: que o presente trimestre vem a trazer para cada um de nós ricas lições a respeito das conquistas do povo de Deus. Com certeza serão reforçadas as promessas de Deus e também a sua fidelidade no seu cumprimento. Contudo, o quanto vamos conquistar depende totalmente de nós, e essas lições nos serão passadas por meio deste livro, que está muito longe de ser apenas histórias registradas. Nós temos aqui, como lido lá na introdução, nós temos um livro que marca o primeiro dos livros históricos. Temos história aqui? Verdade. Mas não é só história. Nós temos aqui o agir de Deus, o mover de Deus na vida de um povo que ele elegeu, que ele escolheu, e o cumprimento das palavras, das promessas de Deus na vida deste povo. E as lições são somente para você ter conhecimento da história do povo? De jeito nenhum. Jamais podemos olhar para um livro desse aqui e somente para conhecer a história do povo. Aqui tem preciosas lições para nós hoje, no nosso dia a dia, no nosso ministério, a vocação, os projetos dos jovens e adultos, os sonhos, tá bom? Vamos aprender nesse livro e nesse trimestre como que é o agir de Deus. Então, para a gente fechar aqui a nossa lição nesta oportunidade, da seguinte forma: Deus nos deu a terra, é dom de Deus. Ele nos concedeu. Agora, como fazer para subsistir, para permanecer e também para conquistar? Lembrando que toda conquista que vai vir, embora o homem tenha que entrar, tenha que lutar, tenha que empunhar aí uma espada, mas a estratégia de Deus, a vitória vem de Deus. Em muitas vezes, lugares que eram impossíveis de serem conquistados, há necessidade da manifestação do grande poder de Deus. Mas outros lugares que o povo olhou e percebeu: não, é pequena, nós já vencemos aquela que era enorme, fortificada, esta aqui, deixa para nós. Se valeram da sabedoria, da experiência. Quando chegaram lá, foram derrotados, foram envergonhados, porque não dependeram de Deus, não buscaram o Senhor, não confiaram em Deus. Então, na nossa caminhada hoje, precisamos aprender grandes vitórias, né? Porque tem grandes dificuldades à nossa frente, aí dependemos de Deus. Mas, e nas pequenas, não dependemos? Ora, o Senhor, Ele quer o lugar que é dele, o primeiro lugar na nossa vida, em todo tempo e todo momento, seja nos momentos complicados, difíceis, sejam naqueles momentos de bonança, de tranquilidade, em que de repente passe pelo nosso coração: isso aqui pode deixar, está no meu controle, esse aqui eu consigo. O Senhor, desculpe-me aqui a expressão, né? O Senhor fica de lado aqui que eu vou, e esse aqui eu consigo. Negativo. Vamos aprender nesse trimestre que o Senhor Deus deve ser consultado em todo momento, buscado a sua face e obedecido. A sua palavra tem que ser obedecida em todo tempo e momento. Portanto, isso aqui realmente não é só história, são lições espirituais deixadas aqui para nós aprendermos e colocar. Não é só aprender, guardar aí na nossa mente e saber: não, eu conheço a história de Josué, eu conheço a história de Moisés. Isso não é o bastante, não é o suficiente. Temos que aprender o que é que Deus está querendo nos ensinar. E uma vez que aprendemos, colocar em prática. Quando nos depararmos com as adversidades, vamos então ser lembrados pelo Espírito Santo do Senhor. E a partir daí, nós vamos colocar em prática aquilo que aprendemos. Mas como colocar em prática se aquilo que nós ouvimos
não demos consideração. Então nós precisamos nos esforçar para aprender bem, para quando chegar o momento do teste, da prova, a gente fazer bem a nossa lição. Deus continua agindo dessa forma e desta maneira. Bem, livro de Josué, terceiro trimestre de 2023, lição 1, Josué, o sucessor de Moisés. Passamos então pela introdução, desenvolvemos aí 3 tópicos. O primeiro, o tema do livro, o conteúdo do livro e o chamado de Josué, e lemos também a nossa conclusão. E aqui fechamos a nossa aula, relembrando o nosso texto áureo de Deuteronômio, capítulo 34, versículo de número 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Encerramos aqui então a nossa primeira aula a respeito desse livro. Que Deus abençoe a cada um de vocês, dê graça, dê sabedoria, dê inteligência, busque ao Senhor, peça a graça do Senhor para ministrar aí na oportunidade da aula que você vai dar, seja ela no amanhã de domingo, à tarde ou no dia de semana, enfim, que Deus esteja à nossa frente e nos dê aí a sua bênção, amém? Deus abençoe a todos e até terça-feira com a nossa lição de número 2, se Deus assim me permitir estar aqui com vocês. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo.
Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.